nosso assunto, porque, Thaís, agora nós vivemos aí uma pandemia. Sim. E antes da pandemia, a gente já sofria bastante com a questão da fake news. Sim, né? Verdade. E isso, assim, a gente observou e ficou visível para todos, ou para pelo menos aqueles que queriam ver, que parece que abriram a porteira para essa questão da pandemia. Verdade. E aí eu te pergunto, como que ficou o jornalismo em relação a isso? A credibilidade do jornalismo, daqueles que levam a sério, abalou? É assim, eu falo que existe muito essa questão, por exemplo, de linha editorial, Sim. né? Muitas vezes as pessoas pegam ali aquela informação e aí se segue lá uma linha editorial, digamos assim, né? Por exemplo, às vezes um veículo ele recebe para falar de determinado interesse, outro veículo recebe para falar de outro determinado interesse, esquecendo da principal missão da informação, que é ajudar as pessoas na tomada de decisão. Então, quando a gente fala em jornalismo sério, a gente tem que pensar que quando a gente informa, a gente tá falando de vidas, porque a partir dessa informação que a gente tá dando, a gente tá mostrando pra pessoa uma maneira que ela pode escolher se proteger ou não e proteger a sua família, né? Então, a partir do momento que você entra com notícias falsas, que você entra com mentiras e notícias caluniosas, sejam elas para destruir a imagem de alguém, que acontece muito, ou sejam elas para, enfim, acabar ali de alguma forma falando sobre um tratamento médico, vamos supor, né, ou algum tipo de prevenção, você tá interferindo no processo, né? Você não sabe qual o impacto que aquilo vai causar, por exemplo, na vida de uma pessoa. Por que é inadmissível você receber de um laboratório um exame com o resultado errado e não é inadmissível você receber uma fake news, uma notícia falsa no seu celular, né? Então, é tudo uma questão, por exemplo, da fluidez, da rapidez, né? E vai de cada um, claro, saber olhar aquilo ali e falar, bom, eu vou verificar a fonte, né? É o que muitos ainda não fazem, né? Só passa pra frente. Exatamente, né? Não vai verificar a fonte. A fonte. Então, é muito complexo. Eu tomei uma decisão na pandemia, né? Eu sofri muito com isso, com fake news, né? Porque era toda hora que chegava informação de tudo que é lugar e você não sabe o que tá acontecendo. Eu tomei uma decisão. Agora, em 2022, no começo do ano, eu resolvi fazer um mestrado em doenças infecciosas e parasitárias, lá na Universidade Federal. Então, participei de todo o processo seletivo, encontrei uma orientadora, né, que é especialista em evidências científicas, em medicina baseada em evidências, né? E a minha ideia foi o quê? Vou estudar isso profundamente, por quê? Porque eu quero ter a capacidade como jornalista de pegar uma pesquisa científica e falar assim, não, peraí, essa daqui é uma pesquisa randomizada, duplo cega, teve cegamento, foi feita revisado por pares, né, que a gente chama. Então, eu quero ter a capacidade de, como jornalista, avaliar uma pesquisa científica como essa, o que hoje não tem. Então, muitas vezes os colegas também pecam muito nisso, porque não tem um conhecimento profundo dentro da área da saúde, por exemplo. E a saúde agora, gente, é o que vai ter de assunto daqui pra frente. Outras pandemias virão, outros assuntos. Se você não vê hoje em dia, a gente não tá aí falando sobre monkeypox, não tá falando sobre aquela outra hepatite em crianças que tá surgindo aí com força também, questão de infecção de bronquiolite, né, também em crianças. Então, isso tudo é importante, por exemplo, por que eu escolhi me especializar, me aprofundar nessa área? Justamente para poder auxiliar outros colegas a escrever realmente uma informação que vai ajudar a população no sentido de, poxa, peraí, eu posso fazer escolhas seguras para me proteger e proteger minha família, né? Porque no final das contas, como eu falei, é isso, a informação é isso. Você passa pra pessoa de alguma forma escolher ali, ela fala assim, poxa, não, peraí, eu me informo através desse veículo. Ó, esse veículo tá falando que isso daqui é perigoso, e nesse momento o procedimento que a gente precisa fazer é esse.
não, eu confio nisso daqui, então eu vou fazer isso pra me proteger e proteger a minha família. Aí agora essa pessoa vai lá e fala assim, ah, não, isso aqui é tudo mentira, isso aqui é uma ilusão, isso aqui não serve pra nada. Aí a pessoa vai lá, faz o contrário do que é o recomendado pela ciência, vamos supor, e aí a pessoa vai lá e, tipo, pega a doença, vai lá e morre. E foi o que aconteceu com muita gente na Covid, né? A gente sabe disso. Aí, chega lá, aí a pessoa morre por quê? Porque alguém falou que não era nada, que não ia dar nada pra ele. E deu, morreu. Né? Ignorância. E aí, né? Uma família, eu tenho, por exemplo, amiga, uma colega jornalista, que ela foi internada, o namorado dela foi internado. Enquanto ela tava internada, o pai dela foi internado, morreu. A mãe dela foi internada, morreu. E o irmão dela foi internado e morreu. Meu Só Deus. ficou ela. Eu fiquei sabendo desse caso, hein? Triste, hein? Só ficou ela. E o namorado. Ninguém mais da família dela sobreviveu. Então, tipo... E é uma consequência... Assim, essa é um último grau de consequência, né? Tipo, uma família foi ceifada, né? Uma família inteira. E uma pessoa que ficou sozinha, né? Aí você para pra pensar assim... Você imagina quem, por exemplo, não teve... Eles, por exemplo, não tiveram a oportunidade porque ainda não tinham chego à época da vacina e tudo mais. Mas quantas pessoas que deixaram, por exemplo, de se vacinar... Porque, tipo, não vou tomar isso aí não, porque eu não acredito nisso daí.